Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, mais um personagem importante passando conosco aqui nesse bate-papo de amigos, falando de futebol. Nossa videoteca no YouTube está à sua disposição, com gente que fala de futebol, ex-treinadores, ex-jogadores, gente da imprensa, gente que pratica outros esportes, campeões olímpicos, enfim, a gente vai tocando esse barco aqui, conversando sempre com gente que faz bem para as pessoas e para o esporte e para o futebol. Hoje a gente recebe, meu caro Fábio Cerotti, um cara que tem, inclusive, apelido de craque. Jogou no São Paulo, foi técnico do São Paulo, mas ele tem história para contar, hein, Cerotti? Tem muita história. Esse rapaz bonito que vocês estão vendo aí, todo estiloso, é o Sérgio Felipe Soares, conhecido como Sérgio Baresi, é o mais novinho do trio aqui. Ele jogou no São Paulo, no Cruzeiro, em tantos clubes, jogou fora do país também, na Coreia, no Chile, na Bélgica. Como treinador de futebol, também tem até experiência na China, tem tanta história legal para a gente contar. Eu vou deixar, como você sabe por que ele é conhecido de Baresi, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para ele, Quartarolo. Não, ele era estiloso porque jogava, né, como Baresi. Eu estou vendo aí, eu até estava brincando agora há pouco, né, Sérgio? O cara tá com um blazer aí, alguma coisa assim. Eu não sou muito estilista, né? Mas o cara tá bonito. Se eu soubesse, eu veria de terno, né? Ele merece, inclusive, uma roupa mais fina. Sérgio, obrigado por nos atender. A gente acompanhou sua carreira desde o começo, continua acompanhando. Você agora está aí no Audax, que é um time que é muito bem organizado e vai crescendo tijolinho por tijolinho. Eu acho que é assim que se faz uma grande construção. Seja bem-vindo. Obrigado por nos atender, viu, Sérgio? Eu que agradeço essa imensa honra, essa oportunidade de bater esse papo com vocês. Para mim é sempre gratificante, porque sei que o programa é de nível e o bate-papo vai ser bem agradável, tenho certeza disso. Obrigado. Então, já que é para começar um bate-papo agradável, eu vou lembrar como eu conheci Sérgio Baresi. Em 1993, uma decisão da Copa São Paulo, aliás, foi a decisão mais legal da história da Copa São Paulo e Corinthians no Pacaembu. O São Paulo ganhou de 4-3, mas foi um jogaço. Naquele time tinha, no São Paulo, Rogério Ceni, Pavão, Sérgio Baresi, André, Mona, Pereira, Robertinho, sumiram. Mas tinha KT Jameli, que foi autor de 3 gols, Toninho, o técnico era o Márcio Araújo. Márcio Araújo. Com sua tradicional torcida. Sérgio, aquele foi um jogo tão histórico que eu acho que o apelido Baresi começou a assustar até o adversário depois daquela final. Olha, foi uma final emocionante, talvez, bem lembrado por você, uma das finais mais emocionantes vistando em Copa São Paulo. Eu lembro que na chegada tinha muita, mas muita gente de fora, muita. E na hora que nós entramos dentro, não cabia mais ninguém no estádio, né? Talvez seja o maior público ali do Pacaembu, em relação aos que conseguiram entrar e em relação aos que ficaram fora. Realmente foi uma final espetacular, né? Os dois times, nós estamos falando aí de 1993, as duas equipes jogando bonito. Lá atrás nós já construímos o jogo, né? Hoje que está muito esse modelo, muito de construção de jogo, de desenvolvimento e finalização das jogadas. Mas lá atrás nós já fazíamos isso também e que hoje está muito bem evidenciado, tanto é que a prova de todos os outros que saiu foi todas jogadas trabalhadas e bonitas. Então esse futebol vem de lá de trás também, pode ter certeza. E eu tive o prazer de fazer esse jogo pela Jovem Pan. Você já estava trabalhando, né, Cerotti? Também já estava lá ou não? Eu estava lá, estava no Pacaembu. Só que você estava no campo e eu estava na arquibancada acompanhando a movimentação dos dois times. E torcendo pelo São Paulo, não precisa se enganar. Você é torcedor do São Paulo e, aliás, foi muito bem discretamente. Assim como eu sou torcedor do Santos, e vou sofrer muito esse ano aqui. Ô Sérgio, você recebeu esse apelido de Sérgio Baresi. Todo mundo sabe por quê. Porque você era muito parecido da forma do italiano jogar. O Franco Baresi jogou bola demais, né? Tive a sorte de vê-lo jogar ao vivo na Copa de 94 nos Estados Unidos, inclusive contra o Brasil, e realmente era um jogador extraordinário. Mas até que ponto esse apelido de Baresi ajudou ou chegou a atrapalhar você? Porque às vezes o cara falava, bom, agora vem o Baresi mesmo. E nem sempre as coisas acontecem assim. Não, exatamente, especialmente do São Paulo, né? Desde quando eu comecei no Dente de Leite do São Paulo e passei por todas as categorias como capitão e cheguei no profissional após
essa decisão nossa da Copa São Paulo e praticamente nós subimos todos os 11 jogadores foram promovidos ao ambiente profissional, né? E eu já carregava esse apelido, né? No começo, relutei muito, né? Porque sempre foi um nome muito pesado, né? Talvez o maior livro de todos os tempos, né? Quando a gente fala de livro, a gente lembra dele, a gente lembra do Beckenbauer e do Matheus, né? E depois, aqui no Brasil, a gente sempre relembra o Gamarra, né? E em tempos modernos hoje, tá difícil a gente ter um ícone nesse sentido, né? Mas a gente sabe que eu sabia administrar muito bem essa questão, né? E o que me prejudicou muito foi as minhas lesões, né? Tornozelo, joelho, quadril, né? Realmente isso me agravou muito, mas felizmente eu consegui dar a volta por cima em outros clubes e seguir minha carreira. E finalizei a minha carreira no Esporte Clube Santo André, né? Depois de alguns anos, e onde eu recebi o convite para ser treinador, né? Então, onde eu exerço essa função até hoje. Então, o caminho me mostrou por onde andar, e eu agradeço todos esses meus treinadores que tiveram essa incumbência, né? São todos muito bem sucedidos hoje, né? Nosso mestre saudoso Tele Santana, nosso saudoso mestre Cilinho. Então, graças a Deus, eu tive a felicidade de trabalhar com muita gente boa, sendo atleta ainda, né? Vamos falar mais da tua carreira, mas eu falei da Copa São Paulo, aquele São Paulo e Corinthians que foi espetacular, mas não foi a única decisão da sua vida na Taça São Paulo. Você foi campeão da Taça São Paulo como técnico do São Paulo contra o Santos. E aí, eu estava olhando aqui os caras que jogavam com você no São Paulo. William Arão, alguém já ouviu falar desse cara no Flamengo? Além dele, tem um tal de Casemiro, que parece que faz sucesso no Real Madrid. O Marcelinho daquela época é o Lucas de hoje, que está na Inglaterra. Lucas Moura. O Lucas Moura. Poxa, era um senhor timaço. O Santos tinha o Rafael, que hoje é goleiro do Cruzeiro. Tem tantos outros jogadores. Alan Santos, que jogou um bom tempo. Alan Patrick, outro jogador que fez nome no cenário internacional. Também foi uma decisão importante. Só que dessa vez, você era o gerente da turma. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Afinal de contas, caras que brilham até hoje foram lapidados ou passaram pelas mãos do técnico Sérgio Baresi. Tive a felicidade de trabalhar no São Paulo Futebol Clube por 11 anos, né? E tive a felicidade maior também de ter esses atletas em minhas mãos, não só no produto final, que é o profissional, mas lá no início das carreiras, né? No Sub-13, no Sub-15 do São Paulo, através do Casemiro e do Lucas, por exemplo, né? O Ilharão chegou um pouquinho mais para frente, mas esses atletas realmente foram ícones na minha carreira, né? Depois veio outros, né, pela frente, David Neres, Luiz Araújo, né? Esses próprios jogadores que surgiram agora mais recente, Anthony e outros aí que pegam a nossa safra desde lá de trás, que nós ajudamos ou contribuímos de alguma forma na formação desses atletas hoje que estão nas principais 5 melhores ligas do mundo em disputas de campeonatos, como Champions League, por exemplo, né? Então, tive a felicidade de trabalhar com Casemiro e Lucas Moura, né? Tive a felicidade de acompanhar 2 finais seguidas de Champions League a convite do Casemiro, né? Então, a amizade permanece, né? Então, esse caminho aí, eu sou muito grato a Deus e a todos os meus amigos e companheiros que me chegaram, né, ajudar a conquistar não só títulos, mas também amigos do futebol, né? Como vocês aí, a gente não tem o convívio diário, mas também sabe o quanto vocês foram importantes para as nossas vidas, para as nossas carreiras, como pessoas benquistas, como profissionais altamente capacitados, e isso nos influencia diretamente na nossa conduta, como se comportar, como falar, e buscar cada vez mais entendimento, sabedoria, capacitação profissional, né, que hoje o mercado pede tanto, né, não só na área futebolística, do futebol em específico, mas todos os departamentos, inclusive o departamento jornalístico, né? Verdade. Hoje a assessoria está muito importante. Ele jogou com o técnico do São Paulo, viu, Quartarolo? Você pode explorar bastante isso, viu, Quartarolo? Não, o que eu quero saber do Sérgio é o seguinte, que ele chegou ao time principal do São Paulo como treinador, e aí você falou bem da imprensa, a gente agradece, mas a imprensa de vez em quando, Sérgio Baresi, eu estou me incluindo também, posso incluir o Fábio Cerotti,
A imprensa, às vezes, tem que fazer meia-culpa, né? Porque eu me lembro que você foi muito pressionado, não só pela torcida, porque santo de casa para fazer milagre é complicado, né? O Casemiro é um exemplo disso, o Kaká, né? Jogadores de alto nível que fizeram sucesso no mundo inteiro e a torcida praticamente escorraçou esses caras do São Paulo e a diretoria não teve mão firme para segurá-los. Você também, se eu me lembro bem, não sei se você sentia isso, mas você sentia essa pressão, vamos dizer, nossa, da imprensa também, pegando no pé. Porque não é o técnico para o São Paulo, é porque é muito novo, realmente não dando esse tempo que todos nós pedimos e que, na verdade, nem sempre damos, né? Então, eu acho que você também passou por isso. Até eu acho que devo ter criticado você uma outra vez, né? Porque realmente aquela pressa de fazer dar certo e as comparações que são injustas, né? Porque é complicado quando sai um grande treinador, entra um treinador que está começando a carreira, por mais qualidade que ele tem pressão. Então, ele tem que ter retaguarda. A imprensa não está aí para dar retaguarda, vamos colocar assim, pelo menos oficialmente, mas ela tem que entender a situação. Então, isso que eu gostaria que você falasse, porque eu me lembro que você foi muito pressionado, inclusive por nós da imprensa, e daí isso foi para a arquibancada, a diretoria também não segura, e você devia ter um pouco mais de chance, ou pelo menos mais tempo, para trabalhar no São Paulo. Olha, o que aconteceu comigo, dentro do parâmetro do futebol brasileiro, foi completamente normal, né? Mas foi uma pressão tão grande em relação ao trabalho desde o primeiro dia. Por exemplo, no departamento profissional do São Paulo, não existia um departamento chamado análise de desempenho. E eu levei isso para o São Paulo na época, né? Então, só para te dar um exemplo, quando eu cheguei no profissional do São Paulo, só tinha 2 traves móveis, 2 apenas. E eu pedi para que fizesse mais 4. Os treinadores me agradecem até hoje, porque hoje tem 4 traves móveis lá no centro de treinamento da Barra Funda, né? E naquela época, 2010, há 12 anos atrás, não tinha esse departamento, e nós como treinadores, eu como treinador naquela época, eu tinha que cortar o vídeo dos atletas, né? Então, o que eu fazia? Eu cortava o vídeo do nosso adversário, eu cortava setorial, ou seja, posição por posição. Então, por exemplo, o Rogério Ceni, eu entregava um DVD com as informações. Esse atleta bate falta, esse atleta bate pênalti, a margem dele bater pênalti no lado direito é maior do que do lado esquerdo. Quando ele muda, ele bate baixo no canto direito. Então, esse tipo de informação que nós passávamos há 12 anos atrás. Hoje, esse departamento, e fui muito questionado por isso. Me chamaram de Mourinho do Brasil, me chamaram de professor Pardal, me chamaram de uma porrada de coisa, porque eu tinha trazido traves móveis para dentro do centro de treinamento, que hoje eu usava mais 2 cores de colete diferente, né, que os meus treinos eram muito reduzidos. Era uma notícia atrás da outra, mas eu continuei focado, porque o meu grande objetivo naquela missão, eu sabia que eu tinha uma hora para sair, independente qual fosse o treinador que estivesse chegando, né? E o doutor Juvenal foi bem sincero comigo quando eu subi, porque eles não pretendiam derrubar o magnífico, o extraordinário Ricardo Gomes, né, que eu tenho um respeito muito grande pelo profissional que ele é, por tudo que ele representou, né, pelo futebol que ele jogou, enfim, uma pessoa fantástica. Então, foi da noite para o dia, né? Ou seja, entra na tecla daquele ciclo vicioso do futebol brasileiro, né? Não tem resultado, o treinador é o primeiro a ser demitido, porque está tudo errado, né? Então, entra essa equação perfeita, né? Tira o treinador e resolve-se o problema. Se fizeram isso comigo, né, que era um simples mortal, e passado do tempo, eles fizeram isso com o ícone, com o mito, com o Rogério Ceni, e um pouquinho antes disso, com o nosso mestre também, Muricy Ramalho, que foi tricampeão brasileiro seguido, e depois os caras esculacham como se não fosse nada. Realmente é uma barbárie, realmente o que os dirigentes fazem
é lamentável, não tem explicação. A gente sabe por que acontece isso, porque a mídia, de uma forma geral, ela bombardeia mesmo o trabalho do treinador, sendo bom ou não, ela bombardeia, porque se o treinador for bom, ele tem que dar resultado. Quando ele não dá resultado, as coisas mudam muito rapidamente, muitas vezes do dia ou da noite para o dia, né? E aquele tempo não poderia ser diferente também, né? Então, usaram minha juventude, usaram segundo os cronistas esportivos, né? O professor Pardal, o professor Mourinho, né? Mas você vê, há 12 anos atrás, né, nós implantamos algo no São Paulo que hoje é completamente normal em todos os clubes. Clube que não tem o departamento de análise técnica tática está fora do mercado hoje, está fora da disputa pelo título brasileiro, pelo título da Libertadores, né, pela Sul-Americana. Então, ou seja, é um departamento muito bem estruturado que fornece ferramentas, que alimenta as comissões técnicas dos clubes, né, para que o treinador possa tomar a melhor decisão possível. Sérgio, eu até entendo a tua maneira de pensar, mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu trabalhei na Jovem Pan, trabalhei em clube também, trabalhei no Corinthians. Esse negócio de análise de desempenho que você inventou foi a menina dos olhos do Corinthians para roubar do São Paulo. Você sabe que essa história, eu acho. O Corinthians, de todas as formas, tentava roubar do São Paulo essa ideia e acabou adaptando. Foi para o Corinthians. Aliás, são os mesmos profissionais. É o que acontece no Corinthians. O Tite, que vocês já devem ouvir falar há algum tempo, ele utiliza esse tipo de serviço que o Sérgio tentou implantar no São Paulo. Isso é extremamente natural. O cara que inventa, ou o cara que cria, muitas vezes é incompreendido. E só vão dar valor para a criação dele depois de um certo tempo, quando as coisas começam a ser compreendidas pelos burros. Porque enquanto os burros não sabem o que ele está fazendo, os burros criticam. Eu falo burro, Sérgio, no bom sentido, porque nem todos aqueles que acompanham o futebol sabem de futebol. Muitos daqueles que acompanham o futebol, como diria Cláudio Karsug, o cara torce para um time. Ele não gosta de futebol, ele torce, ele não vê nem o adversário. Ele não sabe nem o que está acontecendo em campo. Então, muita gente no futebol é apenas burro do futebol. E as coisas acabam... O valor que você teve, o valor que você, daquilo que você implantou, acabou gerando frutos mais tarde, você sabe disso, hoje todo mundo utiliza. Agora, Mourinho, eu achei lindo. Você tem... brincadeira comigo, pô. Pô, Baresi, Mourinho, os caras também gostam de você. O cara é internacional, hein? É uma pegação no pé violenta. Olha só, cara, de Baresi para Mourinho. Vou te contar, hein, Quartarolo. Os caras gostam de dar um apelido pesado para ele, hein? Mas você sabe que ele falou uma coisa aí que eu ouvi uma vez numa transmissão, não fui eu que falei, mas até poderia ter dito, né? Aquelas sacadas de meta, né, Sérgio? Você era o técnico, e a gente estava fazendo um jogo no Morumbi. Eu não vou dizer o companheiro que estava comigo, que não interessa, não está aqui para se defender. E aí um jogador seu foi virar um jogo, chutar uma bola a gol, a bola saiu pela linha de lado, né? Aí o cara fala assim, é isso que dá, usar treinamento com trave móvel. O cara não sabe onde chuta. Quer dizer, os caras aproveitavam todo... Mas foi mais uma brincadeira, que o cara que fez não é maldoso, muito pelo contrário, se fosse eu diria. Mas foi uma brincadeira em cima disso que você falou, porque realmente as pessoas não entendiam, não conseguem entender. Em cima disso que o Fábio falou, eu costumo dizer o seguinte, eu adoro cinema, Sérgio, mas eu não entendo nada de cinema. Eu gosto, eu acho fantástico um cara conseguir fazer os filmes, né? Aquele trabalho fantástico, mas eu não entendo de cinema. E o torcedor acreditou naquela frase que foi dita há muito tempo atrás, né? Que nós somos 200 milhões ou milhões de técnicos brasileiros, né? Todo brasileiro é técnico. Essa é uma grande mentira. O cara gosta de futebol, mas ele não entende de futebol. Mas aí você tem que entender o lado do torcedor. E aí que eu acho que nós da imprensa pecamos. Esses dias mesmo eu falei, e vou ser rápido, até porque o entrevistado é você, eu falei sobre o Rony, que joga no Palmeiras, que na verdade não é um jogador tecnicamente brilhante. Mas ele é um jogador importantíssimo para o Abel Ferreira. É o cara que luta, é o primeiro zagueiro do time, é o cara que faz qualquer função. Aí os caras falam assim, queremos o 9, queremos o 9. Ok, talvez se você trouxesse um 9-9 como eles querem,
o cara não vai conseguir fazer o que ele faz. Mas o torcedor não entende isso. Então, a gente é que tem que explicar. E, às vezes, a gente não explica, sai pela tangente e acaba prejudicando, direta ou indiretamente, o técnico. Faz parte, eu sei. Mas que deve doer, deve, né, Sérgio? Sem dúvida nenhuma. Mas a sua colocação foi perfeita. Um exemplo tão simples e tão de fácil entendimento, né? É justamente isso, né? A imprensa, muitas vezes, poderia explicar de uma forma objetiva e rápida também, né? E até mesmo durante a transmissão, o pós-jogo, né? Mas não, né? Aborda-se outros temas, né? E vai seguindo a propagação natural, né? Do jogar, do atleta, né? Se gosta ou não, se critica ou não, por que precisa de um 9, né? Mas a verdade é uma só, que ele está dando conta, que o Abel está dando conta, que o Palmeiras está dando conta, e olha, eu vou falar uma coisa, viu? Tá difícil para os outros clubes acompanhar esse ritmo aí, viu? A competitividade do Palmeiras, ela está num nível muito grande. Também acho. Ainda falando a respeito do nosso papo aqui sobre treinador, você trabalhou com o Tele Santana, que é, na minha opinião, um gênio, só que ele era chato, com todo respeito. Ele é o chato mais competente que Deus produziu no futebol. E depois, teve um outro cara que você chamou aí quase que de mito, que eu adoro de paixão ele, que é o Muricy Ramalho. Né? Esse é o bronco mais carinhoso que eu conheço. Quem não conhece o Muricy acha que ele é meio estúpido, mas não é. Ele é o bronco mais carinhoso que tem na face da terra. É um cara que tem um coração do tamanho de um bonde. Mas eu só falei isso para você entender como que funcionam as coisas. Todo mundo tem, como treinador de futebol, uma versão top e uma versão de bastidores. Te dei 2 versões de bastidores para você entender mais ou menos a diferença das coisas. Mas quando você surgiu e tinha apelido Sérgio Baresi, você sentiu o peso. Aí virou o técnico Sérgio Mourinho, também sentiu o peso. Se você tivesse que dar um apelido para o Rogério Ceni como treinador, qual seria? Eu não pensei nessa possibilidade, não imagino te responder essa pergunta. Não me passa nenhum na memória agora. Puxa vida. Queria tanto um apelido novo para o Rogério, Quartarolo. O Rogério está mais com cara de Mourinho do que o Baresi. O Rogério é sério, né? Aquela coisa toda. Mas eu acho que o estilo do Sérgio Baresi não tem nada a ver com... Ele era mais Guardiola, viu? Olha só, mais um nome para ele. O Sérgio, você trabalhou, enquanto o Cerotti falava, eu citei. Eu acho o Tele Santana um técnico que acertava muito o time no treino, né? Ele até treinava quem ia substituir, né? Na época, até eu falava, o Luxemburgo, na hora do jogo, era mais cerebral. E outro cara que era cerebral e genial, e que eu considerava 50 anos à frente, tanto é que tanta coisa de hoje ele já pensava, era o Cilinho. Você já pensou a sorte que você teve? Olha os caras que passaram por você. Cara, eu fico pensando nisso, e na maioria dos programas que eu participo, que eu falo, que eu tenho oportunidade, eu exalto esses nomes porque realmente eram profissionais extremamente, todos de uma forma brilhante, né? Um brilhantismo do futebol em suas mentes, né? À frente dos seus tempos e, ao mesmo tempo, uma cobrança tão grande em cima dos atletas, mas sempre em cima da questão do errado e do certo. Aqueles que faziam as coisas certas, eles elogiavam, né? Potencializavam. Aqueles que faziam as coisas erradas, descia a lenha, descia a porrada, muitas vezes afastava do ambiente de trabalho, multava, né? Então, e todos eles, todos vencedores, né? Todos eles com essa marca forte de vencer, de ser competitivo, de buscar títulos, de ganhar títulos, né? Então, acho que esses caras aí ficaram marcados aí de uma forma muito específica, né? Eles acreditavam muito naquilo que eles falavam, em prol de um resultado maior, que é o produto final, né, que é o título, né? Eu acho que eles construíam muito esse caminho, através das coisas certas, através do trabalho competente que eles realizavam, né, da cobrança demasiada na hora e no momento certo. Eu acho que esse time dos caras era um fantástico.
Ô, Sérgio, o Fábio Seródio nos abandonou, talvez para pesquisar um novo apelido para você, e tomara que seja um apelido bom e internacional, né? Mas já já ele volta. Ah, grande internet, a gente sempre agradece. Ô, Sérgio, o negócio é o seguinte, você tem alguma história do Cilinho para contar? Que ele tinha histórias fantásticas, né? Olha, o Cilinho, ele era fantástico. Eu lembro que muitas vezes, durante a semana, ou em específico, dias da semana, nós chegávamos para treinar e na hora que nós abríamos o armário, estava lá um bilhetinho com teu nome e com uma frase específica do trabalho, sempre ligado ao futebol, ou algo que você precisaria melhorar naquela semana, né? Então, é algo tão específico, é tão suave, mas ao mesmo tempo é tão profundo, porque ele te mandava uma frase interessante, mas ao mesmo tempo tinha uma missão para você ali, uma missão individual, né? E os atletas assimilavam bem isso aí, porque na hora que você lia e você já sabia que vinha dele, você fala assim, puta meu, caramba, eu preciso melhorar nisso aqui mesmo. Pô, essa frase mexeu comigo. Então, muitas vezes, né, a gente começava o dia bem, a partir do momento que nós líamos aquela frase ou aquela lição do dia, sabe? Não só no aspecto de campo, mas também da vida. Então, ele tinha uma atmosfera para melhorar muito esse ambiente, sabe? E era bem legal isso nele, né? Fora as outras brincadeiras que ele fazia no treino, que ele zoava os jogadores, zoava a comissão técnica. Pô, eram histórias fantásticas, é um ser humano fantástico. O Sérgio Varese, um dia, eu estou meio mascarado quando eu falo isso, né? Porque eu vou falar do maior de todos, né? Um dia o Pelé conversando com a gente, uma entrevista na casa dele, falou assim, poxa, né? É porque as pessoas comparam muito épocas, mas tem que levar em consideração o momento que você vivia e também o que você tinha à sua disposição. Aí ele deu um exemplo que eu achei fabuloso. Ele falou, imagine o Michelangelo pintando a Capela Sistina com gruas, podendo misturar as cores do computador, aquela coisa toda, né? Então, você tem que levar isso em consideração, porque você entra lá, você fica embasbacado com aquela beleza. Imagine Chaplin podendo gravar com 10 câmeras, voltando, também acertando as coisas no computador. Isso não quer dizer que quem está fazendo hoje seja ruim, ao contrário. Mas ele tem uma ferramenta à disposição que não se tinha na época, né? E os jogadores da época também sofreram. Você também pegou uma outra época, né? Eu fico imaginando esses caras que você acabou de citar, o Cilinho, o Tele Santana da época, com as ferramentas que estão à disposição hoje nos clubes, que a comissão técnica às vezes tem 30 pessoas, 20 pessoas só para ajudar o treinamento. E a gente lembrava que às vezes o técnico só faltava cortar a grama, né, Sérgio? Exatamente. Especialmente o nosso mestre saudoso Tele Santana, ele entrava todos os dias, nós chegávamos no campo, ele era o primeiro a estar lá já, e ele ficava pisando pedacinho do gramado do CT, do campo número 1, para ver se achava algum buraquinho. E quando ele achava, o que ele fazia? Ele ia lá e pisava, né? Só para exemplificar isso que você acabou de falar, né? Mas um gênio, né? Um cara à frente do seu tempo, né? Então, certamente ele está aqui hoje brigando pelos principais títulos, não só brasileiro, mas com certeza aí do futebol mundial também, através da competência de montar bons elencos, de agregar as equipes, de controle de vestiário, tudo isso que influencia o jogo propriamente dito dentro do campo, né? Então, o cara que estava à frente dos seus tempos, e sem dúvida nenhuma, não só ele, mas como o Cilinho, né? E outros tantos aí que a gente sente saudade, seria, sem dúvida nenhuma, profissionais muito, mas muito acima da média. O Sérgio Fábio Seródio avisou que está tentando voltar, que faltou energia no bairro. Que isso nunca aconteceu aqui em São Paulo, é a primeira vez, portanto, é um registro que a gente faz, né? Olha aí, tá voltando. Olha, tá bonitinho. Voltou a energia, Seródio? Voltou a energia, você não vai acreditar, é que não dá para mostrar para vocês, mas aqui o tempo está completamente fechado. Aqui também. E deve ter caído um raio em algum lugar. Então, dá uma piscada em tudo aqui, caiu a internet, e para voltar tem que esperar o equipamento rodar. Mas vamos seguindo com o barco. Eu só vou torcer, Quartarolo, só vou torcer para a seguinte frase: tomara que o raio não caia no mesmo lugar.
Boa, boa. É. Aliás, você não estava no São Paulo no dia do raio do Professor Altair? Altair Ramos estava assim, a 100, 200 metros dele, né? Foi muito triste, né? E graças a Deus que do lado dele estava, né, um massagista que foi rapidamente socorrer, e aí a ambulância chegou muito rápido e, pô, nasceu de novo, resumindo. E tinha aquele jogador que era chileno, que sabia fazer os primeiros socorros. Não lembro o nome dele agora. Não é o Maldonado, não? Não, não era Maldonado. O Maldonado veio depois. Era um lateral. Estou tentando lembrar aqui também. Estou tentando lembrar. Era um nome curtinho, ele ajudou muito na recuperação, na hora, né? O primeiro socorro, que é um defeito nosso do Brasil, né? Porque em alguns países, o Chile é um deles, a criança aprende os primeiros socorros já na escola. Porque pode acontecer com qualquer um, na família, na rua, e ele com aquilo, começava com CO o nome dele, mas eu não me lembro. Olha, foi um negócio assim fantástico a maneira como ele trabalhou e que eu, por exemplo, não saberia o que fazer. Mas foi muito legal e para vocês eu imagino como é que foi aquilo, né? Não, foi assustador, né? Porque até então nós não tínhamos, né, ouvido ou sentido ou estado presente numa situação daquela, né? Nós sabíamos que caía raio em muitos lugares, mas não nessa situação, né? Então, a partir dali foi um ícone, né? E aí virou protocolos em todos os clubes, federações, né? Proibir os treinos em dias de chuva com trovões, né? Então, isso ficou padrão e hoje, protocolos da CBF, das federações, todo mundo respeita isso, porque realmente isso pode acontecer. E que bom que agora nós temos essas prevenções aí, que nós não... Dificilmente a gente vê um acidente desse novamente. Sérgio, deixa eu aproveitar aqui. Eu acredito que nesse período que eu dei uma caída aqui, o Quartarolo chegou a esse ponto. Mas você jogou no Chile, na Coreia do Sul, na Bélgica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do futebol na Coreia do Sul, que a gente não tem noção nenhuma aqui. Você jogou lá, como foi jogar lá? Na Bélgica, está cheio de brasileiro que vira belga e se dá bem. Mas na Coreia do Sul, confesso para você que eu tenho curiosidade. Como que funcionam as coisas lá? Olha, ainda na época que eu joguei lá, foi uma passagem muito rápida, né, de 1 ano e meio, mais ou menos. Mas a Coreia do Sul é um país muito bonito, livre, diferente da Coreia do Norte, né? Então, é um país fantástico, culturalmente falando, né? Te dá todas as opções nas ramificações aí do que há de melhor no mundo, né? Em termos educacionais, sociais, pedagogos e metodologias de trabalho, porque tem muita gente de fora trabalhando no país, né? Eles contratam muita mão de obra especializada e, com isso, eles potencializam não só a parte futebolística, mas também toda a área de tecnologia, por exemplo, né? Os caras são monstros, né? E aí tem as principais empresas também, né? Que a Samsung coreana e outras tantas aí coreanas, né? Mas o que me chamava mais atenção era justamente isso, a educação do povo coreano, e naquela época ainda o futebol estava em pleno desenvolvimento, né? Então era muita força física, muitos testes físicos ainda, né? Mas enfim, foi uma experiência fantástica. Diferente da China, né? Que eu voltei depois de asiática também, né? Mas já com algo mais voltado para o militarismo, uma educação mais militar, as crianças muito rígidas no sentido escolar, um país, de certa forma, muito oprimido, né? Não sei se vocês sabem, né? Um número assim assustador. A China tem muitos casos que os estudantes se matam por não passar em vestibular, por exemplo, né? Que os caras não divulgam isso aí, mas isso acontece. E devido à pressão, né? Então, a pressão que hoje é no futebol aqui, os chineses têm essa pressão no estudo, né? Então, imagina, tem 7 bilhões de pessoas, né? Então, olha, coisa assustadora. E lá, e especificamente na China, né? A cobrança muito intensa, muito rígida, muito dura, né? Mas também com um funcionamento muito normal das coisas, muito adaptado,
com plataformas de tecnologia espalhadas pelo país inteiro, porra, tecnologia assustadora, né? Enfim, gostei demais. Em contrapartida, a alimentação na China, sofri um pouquinho, emagreci acho que uns 10, 12 quilos, que para mim foi muito bom. Eu também. Para mim foi muito bom, e assim, eu comi e adorei. Vocês vão até zoar comigo, mas eu gostei, não posso mentir para vocês, né? Esses são meus amigos. Comi besouro, uma delícia besouro, cara. Comi cigarra, testículo de boi, odiei, mas tive que comer, porque quando você está na mesa com os caras, se você não comer é uma desfeita, uma desonra, então você tem que comer. Gafanhoto e escorpião, isso foram assim os bichos mais exóticos que eu comi. Fora isso, as comidas da China fantásticas, os caldos da China muito bom, alimentação maravilhosa. Só de estar lembrando aqui já me deu água na boca. Tive uma adaptação muito fácil, muito rápida. Minha família, inclusive uma das minhas filhas estudaram lá. Legal. Uma das minhas filhas nasceu lá, inclusive. Na China? Chinesa, de nascimento. Na China. Serode, eu vou pagar um besourinho para você depois, você toma com cerveja, tá tudo bem? Eu estou com um escorpião aqui que me pegou pela gengiva. Ô, Sérgio Baresi, deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se já te fizeram essa pergunta. Você foi um zagueiro clássico, né? Um jogador que tinha essa qualidade, por isso o apelido, mas o Baresi era seu ídolo ou não era? Você tinha outro ídolo? Eu gostava muito do Franco Baresi, demais da conta, né? Mas eu gostava muito também, até pela proximidade, né, do Ricardo Rocha, do Aldair, que eu acho que o Aldair, para mim, acho que o filho da bola. E um pouquinho mais para trás, gostava muito do Oscar, do Dario Pereira, né? Assim, profissionais assim fantásticos, né? Que por sinal, alguns deles até vestiu a camisa do São Paulo, no caso do Oscar, do Ricardo Rocha e do Dario Pereira, né? Mas o Aldair, o Moser, né? Eram caras assim fantásticos, zagueiros de muita qualidade, né? Uma precisão, algo diferente, né? Pensavam o jogo antes, né? E, assim, pessoas e atletas assim acima da média mesmo, carreiras assim maravilhosas. Obrigado, viu, Sérgio Baresi? Obrigado, porque ele restabeleceu uma verdade para mim. Toda vez que eu falo do Aldair, tem gente que olha. Eu acho o Aldair um dos maiores zagueiros que eu vi jogar na minha vida. E eu acho que ele é subestimado. Porque sabe o que acontece, Sérgio Baresi? Ele é o Rivaldo da defesa. O Rivaldo também era muito discreto. E as pessoas falam, o que o Rivaldo jogou de bola foi um negócio assim absurdo, né? Jogou depois do São Paulo também, já estava em fim de carreira. Mas as pessoas falam do Romário, do Careca, do Ronaldo, claro. São extraordinários gênios, né? Mas o Rivaldo, que jogou em 2 Copas, 98 e 2002, no Barcelona. Então, o Aldair, para mim, é o Rivaldo da zaga, porque ele não dá entrevista, ele é quietinho, ele é muito, sabe, na dele. Mas o que esse cara jogou de bola, meu Deus do céu. Quando eu vi jogar no Flamengo, tive sorte, estava eu, Oswaldo Pascoal, a gente falou assim, Osmar Santos, esse zagueiro vai jogar 10 anos na seleção. Ele falou, garotinho, que é isso? Ele jogava demais, Sérgio. Acima da média, talvez no topo dessa lista aí que eu te passei, sabe? Eu era fã, como tinha jogo, eu parava para assistir, né? E meus olhos ficavam fixos nele para ver todo o movimento, porque diferente dessa geração de agora, né? Essa geração, eles são jovens e eu costumo dizer que são a geração PlayStation, né? Eu escrevi até um artigo aí há uns 3, 4 anos atrás, escrevi, os caras me deram uma cornetada, mas tudo bem. Você falou isso aí? Eu falei, porra, geração PlayStation, né? Enfim, e aí eu falo justamente disso, né? Porque quando a gente analisava um jogo, ou você assistia um jogo, eu me espelhava assim, porra, eu quero ser igual aquele cara, quero copiar aquele cara, eu quero tentar, pelo menos, me aproximar. Né? E hoje essa molecada, nossa, eu vejo essa molecada não só do São Paulo, mas de todos os clubes que eu passei, né, uma displicência enorme para assistir jogo, um problema de foco demais para você focar no seu objetivo, seja no treinamento dentro de campo, ou nas suas ações fora de campo, ou nos seus estudos, que precisa levar os estudos a sério. Né? Então, realmente é uma geração muito complicada essa que nós como os treinadores, estamos tendo aí com esses problemas que a gente disputa, né? E por isso talvez seja um dos problemas também, né, na revelação de bons talentos,
né, no surgimento de novos talentos, né? Enfim, nós estamos cada vez mais ampliando essa marca, né? Ah, tá bom, surgiu o Ronaldo Fenômeno, surgiu o Kaká, Ronaldo Fenômeno, Neymar, mas e aí, quem que vai ser o próximo, entendeu? Então, tem essa abertura aí espaçada, talvez aumente um pouquinho. Você falou uma coisa, tem uma curiosidade aqui. O Ronaldo Fenômeno, enquanto convivi com ele, vivia falando para mim: você assiste todo é jogo. Pô, eu não tenho saco para ver futebol. Futebol é um saco. Fala, você fala isso para mim. Futebol é um saco. Só aqueles 5 minutos que você está com a bola que vale. Aí ele dava risada, mas é uma maneira de ver a coisa. Agora, Sérgio, é o seguinte, com o Baresi, o Franco Baresi, você nunca esteve? Mata essa curiosidade para mim. Em 2016, eu fui fazer um estágio no Milan, né? E eu tive com ele por 5, 10 minutos no máximo, né? Que nesse dia ele deu uma passada lá e ele foi visitar nesse dia o André Galli, né? E a gente lá me apresentou pessoalmente, até brincou, pô, o Baresi do Brasil e tal. Sou seu filho, quero DNA, nada disso rolou. Aí eu falei para ele, graças, né, amigo, né? Enfim, e aí a gente conversou bem pouquinho, porque estava com uma 4, 5 pessoas fazendo uma visita no Milan, né? E foi no Milan Lab, foi no centro de treinamento da base esse dia, né? Então foi bem legal. Você falou tão legal da China, até me deu uma série de pratos exóticos para experimentar. Agora eu vou te dar o troco. Já que você falou tão bem, você foi técnico, escala o time que você dirigiu de 1 a 11 na China. Não, se quiser, pode mudar. Você pode escalar o teu time na Coreia do Sul também. Caramba, porra, você tá me complicando. Não complica o bicho. Ué, se é o Milton Neves, começa assim. Hyundai era o goleiro. Samsung era um meia muito bom. O Milton Neves pega 3, 4 e depois inventa o resto. Eu conheço bem, trabalhei com ele. 3, 4 nomes para de jogador. Aí ele vai misturando. Ele sempre faz isso com as pessoas que participam do nosso bate-papo, viu? É sacanagem dele. O Baresi, eu estou notando o seguinte, aliás, é só olhar sua carreira, seu currículo, e você é um cara que foi estudar no Milan, ou seja, tentando se aperfeiçoar, você trabalhou no futebol do exterior, você tentou se aperfeiçoar, você hoje está no Audax, gostaria que você falasse também do seu trabalho aí, que é um time muito bem estruturado. Ou seja, a gente olha para você e vê um cara pronto, né, na profissão. O que você sente, o Baresi? Todos nós já passamos por isso um momento ou outro. Você fala assim, poxa, eu tenho capacidade, eu estou, né? Eu nunca gostei de falar assim, eu sou o melhor. Mas tudo bem, mas eu estou num bom padrão, vamos colocar assim, né? Eu dizia assim, quando falavam, você é o melhor repórter, eu falava, não sei. Mas quando eu entrava no ar, eu queria ser o melhor. Mas eu acho que tinha um bom padrão. Você tem um ótimo padrão. E quando você olha, que a pior coisa para o ser humano é você falar assim, poxa, eu tenho capacidade, eu estudei, eu corri atrás, eu falo mais de uma língua, e de repente alguém que não tem nada disso tem mais chance que eu. Isso é injustiça, é da vida. Como é que a gente supera isso, Sérgio? É só falar que nasceu em Lisboa. Hoje sim. Eu vou falar uma coisa, eu já pensei muito sobre isso também, né? E esses momentos de reflexões, eu sempre me volto à frase que eu sempre uso para mim mesmo, né? Entregar o meu melhor hoje, né? Porque se você não fazer isso, as coisas ficam cada vez mais complicadas e você começa que aí você mentaliza que você está sendo injustificado, injustiçado e assim, e nós como seres humanos, ou a mente te levanta ou ela te derruba em todos os segmentos da vida, inclusive no futebol, né? Então, o meu trato no meu dia a dia, eu sei de toda a minha competência, de todos os meus esforços, ainda continuo fazendo os meus cursos ainda, né? Enfim, termino a licença Pro da CBF agora, que era para terminar em 2016, que não consegui fazer em 2016, porque eu estava nos Estados Unidos, e vou fazer o último módulo agora no meio do ano, né?
aí eu fecho esse ciclo em relação à F da licença Pro. O meu dia a dia tem sido isso. Eu acordo, procuro e faço o meu melhor sempre, penso sempre em fazer o meu melhor, né? Hoje eu estou defendendo as cores do Audax, né? E quando a gente cria esse pensamento, essa força mental, né? Você quer entregar o melhor, mas não só para si, mas aquelas pessoas que estão ao seu lado. Então, se esses caras olham para você e vê você entregando e sendo um exemplo, e buscando e se esforçando para subir cada vez mais, né? Aí você consegue contagiar o ambiente e as coisas começam a fluir. É óbvio, né, que a qualquer momento uma possibilidade de trabalho num clube maior, ela acontece, ela poderá acontecer. E nós, como você bem falou e como eu sei, estou preparado, né? E aí as coisas vão acontecer naturalmente, né? Então eu trabalho a minha mente para isso, né? Fazer o meu melhor sempre, acreditar no meu melhor sempre e entregar o melhor. Ah, mas é papo papo resumindo e é conversa conversa memorizada. Não, não é isso. Eu sou assim, né? Eu sou assim dentro da minha casa, com a minha família, sou assim no ambiente aqui de trabalho, né? Procuro sempre entregar o melhor. Não tenho um salário baixo, né? Outros clubes até falam assim, pô, Baré, você não vem para cá, mas barra sempre no salário, né? Mas por quê? Porque eu entrego, né? Então, hoje eu estou nessa função, né? Mas nessa função, em 10 meses, nós já colocamos jogadores no Flamengo, no Atlético Paranaense, e 7 jogadores nós negociamos após a Copa São Paulo de juniores em 2022. Ou seja, então as coisas estão acontecendo, né? E a gente trabalha diariamente para que uma grande proposta possa chegar a qualquer momento. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto do Audax aí. O que vocês estão buscando? Qual é o objetivo de vocês? Olha, eu penso o seguinte: hoje eu estou no Audax, não é por uma questão de opção e qualidade de vida, né? Porque surgiram outras coisas para mim e eu pesei. Eu falei assim, pô, o Audax é uma marca forte. O Audax é uma marca que no futebol sempre revela bons jogadores, sempre vai ter gente procurando, né? Então eu pensei assim, eu falei assim, pô, eu vou encarar essa proposta do Audax, né? E vou me entregar de corpo e alma, como sempre faço em todos os clubes que eu passei, mas especialmente o Audax é um clube diferenciado, por quê? Porque quem manda aqui é só 2 pessoas, né? O seu Mário e o Gustavo, agora que está à frente do trabalho. O seu Mário, né, está muito debilitado, né? Tá internado ainda no hospital, mas se Deus quiser em breve vai sair, mas ainda está debilitado, e o Gustavo Teixeira está à frente dos negócios da família, né? E nós estando à frente do futebol, né, a gente precisa desenvolver esse bom trabalho, né? E esse bom trabalho foi o que eu acabei de falar, né? Ele começa pelas categorias de base, que tem um DNA forte de revelação do Audax. O Audax, para vocês terem uma ideia, tem 168 atletas espalhados pelo mundo. Recentemente vendeu o Bruno Guimarães. Dessa venda do Bruno Guimarães, já caíram só em 2022 43 milhões na conta do Audax. Então, um time que não tem dívida, um time que é diferente dos outros clubes aí de fora, onde você precisa consultar 4, 5, 6 pessoas para tomar uma decisão, e muitas vezes essa decisão se protocola e muitas vezes não é tomada. Enfim, então esse processo do Audax, ele está enraizado e ele está sendo potencializado por essa gestão nova que nós estamos à frente, né? Nós não estamos inventando nada, pelo contrário, nós estamos potencializando e fazendo que o clube, né, no futuro próximo aí, consiga vender mais jogadores, atinja objetivos financeiros a ser recuperados, né? Enfim, porque o futebol é caro, o investimento também que é feito aqui não é barato, e a gente tem que realmente colocar bons jogadores no mercado através do nosso know-how, através da nossa capacidade, através dos profissionais gabaritados que hoje nós trouxemos para o Audax, né? Pessoas, né, além de ser
todas elas terem jogado futebol, mas tem essa formação continuada, nessa capacitação que a gente sempre pede, né? E aqui no Audax a gente conseguiu fazer isso, né? Unir o ex-profissional com a capacitação profissional que o mercado exige, que é isso que eles fazem muito, muito bem lá fora, né? Eu acredito muito no treinador brasileiro, eu acredito muito nesse potencial do treinador brasileiro, porque aqui realmente é uma pressão muito grande, é uma desorganização muito grande comparada com o que há lá fora, né? Então, lá fora ainda eles respeitam o contrato, aqui não tem esse respeito, né? Qualquer momento hoje eu estou falando aqui com vocês, mas amanhã ou depois dá uma louca aí, os caras mandam todo mundo embora, né? Não tem resultado, manda embora. Né? Então, ainda bem que a gente está conseguindo desenvolver esse trabalho no Audax num curto espaço de tempo e atingindo as metas aí a médio prazos sendo seguidas, e a longo prazo aí, se eu estiver aqui ainda, né, eu tenho certeza que nós vamos conquistá-la 100%. Mas vai estar. Já estamos, verdade. Já estamos caminhando já para o cara final. comeu escorpião, engole umas cobras, tudo bem. É verdade, engole uns sapos, né? É verdade. O treinamento foi esse também. Já estamos encaminhando para o final desse nosso agradável bate-papo, mas até apenas para reciclar, né? O Mário Teixeira que você falou é o Mário Ponte Preta. Isso, Cartolo, ele boa demais. Manda um abraço para ele. Tomara que ele saia logo do hospital. É um cara que gosta do futebol, que gosta de esporte. É fantástico. E o Bruno Guimarães é aquele que está transformando o Newcastle no melhor time da Premier League. É isso aí? É isso mesmo, Cartolo, é isso mesmo. Que jogador é esse, hein, cara? Você estava aí quando ele foi revelado ou chegou depois? Não, eu cheguei depois, mas a história dele é impressionante, cara. Menino que ninguém dava nada, não era aposta do clube, era mais um. É por isso que eu falo, né? Nós temos que ter muito cuidado com esses jogadores que estão surgindo. Porque assim, a equação é assim. Você tem talento, você tem que trabalhar duro. Essa é a equação. Se você não tem talento, você tem que trabalhar duro. E, às vezes, o que não tem o talento, ele trabalhando duro, ele alcança o sucesso. E, às vezes, o que tem talento não trabalhando duro, não alcança. E o Bruno Guimarães, para resumir, justamente foi isso. Um jogador normal, segundo as informações que todos nós levantamos aqui, né? Mas que brilha hoje no futebol mundial, né? E da seleção brasileira, né? E muito provavelmente tem grande chance aí de ir para a Copa do Mundo aí no final do ano aí junto com o Tite, né? Aconteceu no São Paulo, né, Seródio? O Miller, na verdade, o próprio Kaká, nem sempre o Casemiro, nem sempre os grandes jogadores, mas o Casemiro ainda chegou a jogar no titular de São Paulo, mas nem sempre o grande jogador do Júnior vai virar o grande jogador lá na frente. Isso que o Sérgio falou é verdade, né? Uma vez na Espanha me falaram assim, Messi ou Cristiano Ronaldo? Um cara falou assim, o Messi faz tudo naturalmente, mas o Cristiano Ronaldo treina todo dia, ou seja, daqui a 10 anos ele vai estar jogando igual. É mais ou menos isso, né? O cara tem que trabalhar nos seus pontos fracos. Agora, às vezes, o jogador, por ter muita qualidade, ele acha que se basta. Isso serve para todos os segmentos da vida. Daí acaba tropeçando em pedras pequenas, né? Infelizmente. Mas é isso mesmo. Seródio, vamos dar um abraço no nosso Sérgio Baresi brasileiro, e o papo foi fantástico. Você até fugiu aí, caiu um raio aí, mas está tudo bem. Cara, obrigado pela atenção que você teve com a gente gosta muito de você. Eu gostava de você enquanto você era só Baresi. Depois que você virou Mourinho... Mesmo mas ele tem mais jeito, o trabalho dele é mais pró-Guardiola. Não sei se ele vai concordar do que Mourinho, hein? Ele certo, comeu uns escorpião e disse que emagrece. Eu não vou comer. Obrigado de coração, viu, Sérgio? Obrigado, viu? Fábio Quartarolo, eu agradeço esse imenso carinho aí que vocês têm por mim. A reciprocidade é verdadeira. Eu aproveito para desejar aí um final de semana maravilhoso para vocês, para a família e para todo mundo aí que acompanha vocês aí nesse programa fantástico. Obrigado mais uma vez e fiquem com Deus. Obrigado. E eu peço desculpas porque alguma vez devo ter criticado você injustamente também. Esses caras, essa imprensa é terrível, viu, Sérgio? Eles são burros, mas fica sossegado. Tudo burro. Um abraço, tudo obrigado pela partida. Sérgio Baresi, ex-jogador de São Paulo, você conhece, nome importante para o futebol brasileiro, atualmente trabalha no Audax.
renovando e fazendo novos jogadores para o futebol brasileiro e mundial, uma figura muito importante, um cara preparado para trabalhar em grandes clubes e também ajudar ainda mais o futebol brasileiro, porque, como diria o Cilinho, falaram um dia para ele: o senhor nunca foi técnico da seleção? Ele falou: claro, eu ajudo a seleção todo dia, eu estou formando times, a seleção que aproveite. É por aí, o Bruno Guimarães já foi, tá vendo? Tem mais gente indo aí. Então, esse foi o Sérgio Baresi aqui no Futebol em Rede Entrevista, mais um grande personagem que fica à sua disposição. Um abraço, gente. Beijo. Valeu. Obrigado.